Olá, boa noite. Estamos de volta no nosso projeto Atitude. Muito legal ter vocês de novo aqui com a gente. Estamos ao vivo. Hoje, dia 25 de julho de 2007, 21 horas e 13 minutos. Então, a gente está aqui já ao vivo, esperando o pessoal chegar um pouco mais na live. E hoje o assunto, olha, é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Então, a gente espera que realmente o assunto seja muito legal para você. Eu tenho certeza que para nós vai ser muito legal estar tratando desse assunto, principalmente para mim, que vou aprender muito, mais uma vez com a Ademir aqui. E eu quero já falar para você o seguinte: está aí assistindo, então já compartilha para que assim mais pessoas se beneficiem desse assunto e também do nosso projeto, que o Projeto Atitude é um projeto que foi feito com a intenção realmente de ficar menos no blá 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 e mais partirmos para a atitude, ou seja, colocarmos em prática tudo que a gente fala aqui, na verdade, que seja de experiência, tanto nas nossas vidas, como nas vidas de vocês que estão aí do outro lado assistindo, e que a gente possa fazer esse compartilhamento de experiências, o compartilhamento de realmente coisas que a gente está pondo em prática, tá? É muito legal isso, o projeto entrando numa nova fase, que a gente realmente está gostando muito disso tudo que está acontecendo, muitas novidades vêm por aí, inclusive esse nosso projeto das lives, que agora nós assumimos o compromisso com vocês, e entre nós, que as lives serão todas terças e sextas-feiras, às 21 horas em ponto. Então, todas as terças e sexta-feiras estaremos aqui, 21 horas em ponto, sempre tratando de temas que a gente vai estar recebendo sugestões de vocês, as suas dicas, e a gente mesmo se reunindo aqui, fazendo sempre com a participação de vocês. Isso é muito importante para a gente e para que o nosso projeto tenha a ver realmente isso, que todos os seres sejam felizes. E eu já me estendi na apresentação e eu quero chamar o nosso super coach de saúde, também terapeuta Ayurveda, Ademir Fuber. Boa noite, Ademir. Prazer ter você aqui de novo, meu amigo. Boa noite, Edson. Prazer é sempre meu. Boa noite, pessoal. Renovando as energias a cada dia, com tudo de novidade muito boa que tem acontecido, né? A gente está muito envolvido com esse processo energético que está aí alimentando o nosso planeta, a nossa vida, o nosso dia a dia, enfim. E dentro de tudo isso, a gente está percebendo coisas inusitadas, né, que ocorrem a cada momento da nossa existência. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser até uma novidade ou, de repente, um assunto não muito coerente com o dia a dia, mas, gente, as coisas estão acontecendo de uma maneira tão sutil, né, que a gente não está percebendo. Realmente é muito difícil para algumas pessoas perceber, mas a mudança está se fazendo de uma forma espetacular. E baseado nisso, eu resolvi hoje falar com vocês sobre algo que se faz muito, que faz parte da nossa cultura, que faz parte do nosso dia a dia, e principalmente das nossas esperanças, das nossas expectativas com relação à vida e o nosso passeio espiritual por esse mundo. Hoje a gente vai conversar bastante, vamos discutir sobre o poder da oração, ok? Então é isso. Então, já aproveitando que o pessoal está chegando, então a gente está aumentando aqui a audiência no Facebook, então vamos fazer assim, gente, vamos compartilhar a nossa live, já quero agradecer demais a sua presença, e depois da vinheta, então a gente começa com esse assunto importantíssimo que é o poder da oração. Vamos lá.
já agradecendo então a presença da Sônia Maria Costa, que já está aqui com a gente, já mandando alusão aí. Boa noite, seres amados de luz. Namastê. Boa noite, Sônia. Oh, namastê, Sônia, boa noite. Obrigado pela tua presença, sempre radiante, né? Já compartilha aí, Sônia, com seus amigos a nossa live. Vamos encher essa live hoje, porque o assunto é bem legal, vai beneficiar todo mundo, né? Isso aí. Gente, então vamos fazer o seguinte, vamos começar devagarinho para que todo mundo venha se aproximando aí da nossa roda de bate-papo. Imaginem que a gente está numa sala, todo mundo reunido, com a oportunidade de cada um colocar a sua opinião, as suas expectativas, enfim. A gente está entre amigos aqui e vamos bater um papo bem simples. Apesar do assunto ser um assunto que tem uma relevância muito grande, é um assunto que nós podemos discutir, sim. Até porque a maioria das pessoas tem uma frustração muito grande com relação à oração e o atendimento desta oração. Porque muitas pessoas aprenderam a fazer oração sempre pedindo algo, se colocando para que algo aconteça na vida. Mas esse pedido é sempre direcionado para alguma coisa, algum lugar, algum ser que a pessoa que pede não consegue identificar. E ela tem que usar aquilo que nós chamamos de fé e se colocar ali, numa posição de expectativa que algo aconteça sem que ela saiba de onde. Então, a proposta desse nosso bate-papo hoje é deixar bem claro para vocês que a oração tem poder, sim, vai ser atendida, sim, quando eu identifico o significado dessa atitude. E por que eu vou ser servido, vamos dizer assim? Por que eu vou achar aquilo que eu busco através da oração? Como é que isso acontece? Então, isso vai ser a nossa conversa principal hoje. Então, gente, vamos partir de um princípio. Princípio esse que eu bato sempre, que a gente conversa sempre. Primeiro, sabemos que todos somos energia e que cada um tem o formato que tem, baseado na energia que vibra. Todos nós pertencemos, fazemos parte de um universo energético. Esse universo energético, ele vibra nas mais diferentes nuances, as mais diferentes frequências. E cada frequência caracteriza uma manifestação. Então, no nosso caso, humanos, nós nos manifestamos da forma como somos aqui, com dois braços, as mãos, os pés, etc., cabeça, a maneira como a gente é. E dentro desse formato anatômico, cada um ainda tem a sua vibração particular que dá as características pessoais de cada um. Olho verde, cabelo preto, mais alto, mais baixo. Então, todas essas características são formatos vibracionais também, que a gente vai transformando em códigos. Por exemplo, como são os códigos do DNA, que a gente vai falar muito sobre isso a partir de agora, porque esse vai ser a nossa linha de direção para que a gente entenda o que nós estamos fazendo aqui nessa vida. Então, chegando no DNA, o nosso DNA, o DNA humano, ele tem códigos que mudam a cada momento da nossa existência. Então, o processo emocional, por exemplo, da raiva, vai criar uma mudança no DNA de algum formato.
o processo de amorosidade vai criar uma outra mudança, de outro formato. Existem processos emocionais tão sérios, tão graves, que eles acabam destruindo determinados códigos de DNA, criando, inclusive, doenças graves. Vejam bem, eu não quero entrar nesses pormenores hoje, eu apenas estou dando uma palhinha, assim, para que a gente entenda todo o processo energético que nos compõe, que nos envolve e que faz com que a gente viva nesse mar de possibilidades, né? Mesmo tornando as nossas coisas impossíveis às vezes. Então, gente, baseado nisso, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês de como foi que eu entendi esse mar energético e como é que isso é sustentado, como é que nós nos mantemos dentro disso. Então vamos partir de um princípio. Imagine um colar de contas, tá? Um colar com muitas contas e que cada uma dessas contas tem uma particularidade, que pode ser cor, pode ser tamanho, pode ser o formato, enfim. São um número infinito de contas, né? Cada uma delas com a sua particularidade. E você sabe que um colar é unido por um fio. Fio esse que passa no interno dessas contas. E vejam isso, é muito interessante. Quando tu olha para um colar, o que tu vê? Tu vê as contas, mas o fio tu não percebe. Mas quem é que mantém essas contas no formato de colar? E dando, às vezes, aquela beleza para quem está usando o colar, por exemplo? É o fio. Exatamente, o fio. Aquele fio que às vezes é transparente, mas que ninguém dá o mínimo valor para o fio. Aliás, nem a própria conta dá o valor para o fio, porque ela está ali tão resplandecente, ela está tão linda, tão perfeita, que ela acaba acreditando que tudo aquilo, que todo aquele elogio, por exemplo, que essa conta está recebendo, é oriundo dela mesma. Quer dizer, é a maneira como ela acha que está se sustentando. Esse exemplo que eu estou dando para vocês foi uma coisa assim que me surpreendeu quando eu comecei a analisar dessa maneira. Porque, vejam bem, a sutileza dessa energia que sustenta tudo, que nós chamamos de Deus, tá certo? Que é a energia primordial. Então, entendam isso. Essa energia que sustenta tudo, ela tem a base de vibração. É a vibração primordial, vamos dizer assim. E em cada conta que esse fiozinho passa, ele deixa ali um pedacinho do seu formato energético, que a conta transforma agora esse formato energético do fio, se transforma na conta propriamente dita. Então vejam só, a energia do fio, né, se transforma agora numa conta pela sustentabilidade do fio. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, houve uma modificação energética da energia primordial que passou agora a ter um formato de uma conta azul, por exemplo, ok? Ou o formato de uma conta vermelha. Enfim, como eu disse, imaginem um colar com milhares, com, sei lá, infinitas contas e cada um com a sua particularidade. Muito bem. Aí é que entra a parte principal disso tudo. Vejam só, cada um de nós tem uma particularidade, a nossa individualidade. A gente pode viver em grupo, a gente pode até
pertencer ao mesmo grupo, sim, viver dentro de uma comunidade, entendeu? Que seria um colar menor, vamos dizer assim, ou uma pulseira, mas tudo bem. De repente, nós ali com essa pulseira podemos ter todos o mesmo formato, tudo é igual. Certo? Digamos um colar de pérolas, onde todas as pérolas têm o mesmo tamanho, são todas iguais. Então, isso seria um grupo energético, né, com o mesmo formato energético. Por quê? Porque todos caminham numa mesma direção, têm o mesmo intuito. Mas mesmo assim, mesmo tendo a mesma aparência, continuam tendo uma individualidade energética, que é o mais importante. Porque a gente nota o seguinte, na natureza não existe absolutamente nada que não tenha individualidade. Entendeu? Nós não conseguimos, por exemplo, classificar botanicamente todas as flores que existem no planeta. Na verdade, eu acredito que não existe essa classificação. Todos os insetos, todos os répteis, enfim, são muitas diversidades. E essas diversidades acontecem e vão se multiplicando a cada dia. Por quê? Porque um formato energético, quando ele dá origem a outro, normalmente o que vem depois dele já vem com uma conotação diferenciada. Nunca é o mesmo. Então, eu posso duplicar o meu DNA, sim, mas lembrando do seguinte, o meu DNA sendo duplicado, ele já vai receber um formato energético diferenciado para manifestar naquela outra pessoa, no meu caso, por exemplo, de ser um humano. Então é interessante que a energia nunca vai ser a mesma. Ela sempre vai estar diferente em todos os movimentos, o tempo inteiro. Aquela velha história do rio, né? Que nunca é o mesmo no momento seguinte. Olha, Ademir, é assim, esse assunto eu já vi que está despertando realmente o interesse das pessoas, a gente está tendo uma audiência muito legal, e as pessoas mandando os contatos, eu me desculpa te interromper, mas assim, eu acho muito legal que assim, as pessoas estão participando, a Fabiana Vargas está mandando um super boa noite para a gente aí, também tem a Sônia Silva, que está online com a gente nesse momento, o Edson Silveira, também a Vanderlise Brúzios, a Vera Faber e Josi Etelvina também mandando um abraço, todos dizendo que o assunto está muito interessante. Eu quero dizer, se está gostando, então compartilha com os amigos, porque o papo vai melhorar ainda, tem muito mais assunto. E agora, como o nosso compromisso é sempre de toda terça e sexta-feira, a gente vai estar aqui online às 21 horas, e inclusive dizendo para você o seguinte, tem uma sugestão de tema, ou tem alguma dúvida, ou mesmo não concorda com o assunto que nós estamos discorrendo aqui, ou, enfim, não discorda exatamente nesse momento, pode mandar uma mensagem. Eu estou aqui acompanhando pela live no Face, então você pode mandar sua dúvida, sugestão, pode mandar o seu alô, a gente acha muito legal receber a sua participação, até para a gente dar esse feedback para vocês aqui, online, de tudo que está acontecendo. E assim, junto com o Ademir, esse tema de hoje, o poder da oração, e o Ademir já dando essa canja do DNA, que é um super projeto que a gente está engatilhando, que vocês vão ver assim, as grandes mudanças que vão acontecer na vida de todo mundo que está acompanhando o projeto. Nas nossas vidas, de uma maneira geral, as coisas já têm mudado muito. Então a gente quer que vocês acompanhem isso para que seja muito legal para a gente fazer uma verdadeira mudança nas vidas, né? Para que todos os seres sejam felizes, né? Perfeito. Exatamente, Edson. Muito bom agradecer essa participação de vocês todos aí, gente, e dizer assim, da minha felicidade de poder estar atingindo o objetivo. Que desde o princípio sempre foi esse o meu intuito e vai ser até o final. O meu projeto, o nosso projeto realmente, que agora
ele está ampliando, ele tem muito mais participação. Então, o nosso projeto, ele visa uma coisa só. Ele visa que realmente as pessoas entendam que a vida não é para ser vivida em função de ninguém, que a vida é justamente para se viver de modo que nós possamos, de uma maneira bem simples, ser a função principal de todos os seres. Então é interessante isso, porque o pouquinho que tu possas fazer para melhorar a tua vida vai melhorar a vida de milhares no teu entorno. Então é só isso que a gente tem que buscar. O tempo inteiro buscar se melhorar. Porque, infelizmente, nós fomos ensinados de uma forma errada. Nós fomos ensinados a nos doarmos para os outros, fazermos para os outros, mas a gente tem que doar o que tem. Então, a gente parte de um princípio que a chave principal de toda realização é o amor. Isso a gente já sabe. Eu já falo nisso há muito tempo, é a minha base, é a minha linha de segmento, é o amor. Então, se eu não aprendo a me amar, não tem como eu compartilhar isso com ninguém, ok? Então, gente, voltando lá para onde eu estava, né, eu quero dizer o seguinte, identificando que cada um de nós é um formato energético e que esse formato energético, ele é nada mais, nada menos do que um pedacinho da energia primordial, daí a história de que todos nós somos filhos de um mesmo pai, entendeu? E esse pai, então, seria essa energia primordial, que também nós podemos chamar de Deus, de Alá, seja lá o nome que se dê para isso. Mas é um fundamento energético, não é? De onde tudo se criou, de onde tudo se viabiliza. Muito bem. Então, essa energia é uma energia infinita, imensurável, inesgotável. E todos nós temos acesso a essa energia. O que faz, então, que haja tanta diferença, principalmente a nível material, a nível físico, entre os seres humanos? Bom, as diferenças estão, primeiramente, no esquecimento do poder que cada um tem de acessar essa energia primordial. Porque nesse acesso, nessa conexão, que está tudo. Está a abundância, está a prosperidade, está a cura, principalmente. Então, vejam bem, eu sempre digo que dentro do meu aprendizado, eu sempre entendi que não existe doença, mas existe a pessoa doente. Então, e o que significa uma pessoa doente? É uma pessoa que está vibrando num padrão diferente do padrão natural dela. Isto é, imaginem um instrumento musical desafinado. Exatamente isso. Um instrumento musical desafinado é um instrumento doente. Então, quando as pessoas são acometidas por uma doença, porque elas estão desafinadas com o ambiente que elas criaram. É só isso. Simples assim. Então, toda doença é oriunda disso? Sim. E eu hoje tenho provas as mais variadas de que toda doença ela é oriunda do nosso estado emocional, do nosso estresse, das nossas raivas, das nossas angústias, enfim, do nosso dia a dia. Da maneira como a gente olha para a vida que a gente construiu. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente passa o tempo inteiro frustrado com aquilo que acabou construindo. Bom, então, o que é uma oração? Na verdade, oração não é um pedido.
Não é um pedido. A oração, ela, na verdade, ela é a conexão. Quando eu me preparo para fazer uma oração, eu estou buscando o elemento de conexão com a minha essência. Isto é voltar para a minha energia primordial. Então, esse é o verdadeiro sentido da oração. Então, o que deveria ser feito? Primeiro, entender o que é uma oração. Por que se faz o que se faz? Por exemplo, né? Muitas pessoas dizem que uma oração tem muito mais poder se a pessoa se ajoelhar. E aí a minha pergunta era, por quê? Até que veio a resposta. Bom, por que se ajoelhando tu tem mais poder de oração? Porque no momento em que tu te ajoelha, tu quebra todas as tuas resistências com relação a aquilo que tu acredita de teu poder material. Então tu tá ali agora, te humilhando para ti mesmo, na verdade. Né? A sensação de que, pô, eu realmente preciso de ajuda. Então, nesse momento, no momento em que tu coloca dessa maneira, tu abre realmente uma porta de acesso. Porque tu te esvaziou da prepotência, tu te esvaziou da arrogância, tu te esvaziou daquelas necessidades de, não, eu cuido de tudo. Naquele momento tu te coloca de joelhos, tu realmente, cara, tô entregue, me ajuda porque eu não sei fazer nada. Então esse é o poder de se colocar de joelhos. Mas não necessariamente que só assim que uma oração funciona. Não. Tu pode muito bem fazer uma oração deitado, sentado, da forma como tu quiser. Segundo os indianos, a melhor maneira de fazer uma oração é sentado, de maneira que a tua coluna fique ereta, para que tu tenha, olhe bem, para que tu tenha um contato melhor com a tua essência. Aí, energeticamente falando, né? Porque eu me coloco como a antena, né? Que eu tenho que direcionar bem para pegar melhor o sinal. Aqui, por exemplo, se tu vai ligar a televisão e a tua antena está direcionada para fora do satélite, tu não pega um sinal adequado. Então, a oração também tem esse detalhe, né? A maneira como eu vou fazer uma oração, eu tenho que me posicionar de forma que eu me coloque bem recebendo a informação que eu estou buscando. O terceiro detalhe, então vocês vejam que é importante a gente entender por que nós fazemos. O terceiro detalhe é o posicionamento que a grande maioria faz com as mãos, sem saber por que faz esse posicionamento com as mãos. Então eu já me lembro que já explanei isso em outros vídeos, mas vou falar novamente, porque eu acho muito importante que as pessoas entendam que nós, como humanos, vivemos numa dualidade. E que foi essa dualidade que causou toda a separação que nos faz com tanto sofrimento. Porque a gente fica sempre buscando um complemento o tempo inteiro. Né? A gente sempre justifica algo com outra coisa. Então nós vivemos a nossa vida sempre dentro dessa dualidade. Né? Então é importante a gente entender que a nossa mão esquerda simboliza a nossa essência, a essência que está no coração, ok? A nossa mão direita simboliza a nossa personalidade, né? A nossa atitude externa, as nossas necessidades, o nosso ego, etc. Bom, para estar aqui me manifestando agora, eu precisei desse corpo físico. E essa vibração, que é uma vibração extremamente densa, ela é dirigida por uma personalidade. É dirigida por uma personalidade. Mas quem mantém
isso tudo aqui funcionando é a essência, é aquela energia primordial. Então eu tenho aqui uma segunda, terceira, quarta energia. Segundo a ciência, nós vivemos numa vibração de terceira categoria ou terceira dimensão. Tá? Segundo a ciência também, nós temos 12 dimensões. E nós aqui na Terra estamos vivendo na terceira dimensão, caminhando agora, já estamos caminhando na quarta dimensão, em vias de acessar uma quinta dimensão. Mas vejam que para chegar na 12ª dimensão ainda falta bastante coisa. E de uma dimensão para outra, o que faz com que haja essa ida de uma dimensão para outra nada mais é do que um aceleramento de partículas. A esse aceleramento de partículas nós chamamos de evolução. Ok, gente? Bom, para não me alongar muito no tempo, para o nosso assunto não ficar... Eu vou parar por aqui com essas alusões aí e vou direto ao que o nosso tema. Então, gente, eu coloquei 3 etapas aí para tu fazer uma oração bem feita. Então, quando tu une a tua essência com a tua personalidade, quando tu encaixa isso aqui nas tuas mãos de uma maneira correta, tu agora abriu a porta, como tu pegou o conector agora e colocou no lugar certo. Está conectado com a tua essência. Pronto. Agora sim. Agora, com essa conexão, sabendo dessa conexão, tu está pronto para falar aquilo que tu realmente quer, porque o poder da tua palavra é uma coisa que nós vamos conversar depois em outro vídeo, é muito grande, gente. Na verdade, é o que modifica toda a nossa vida, que faz a nossa vida funcionar. Então, nessa posição aqui, eu agora estou conectado com a minha essência. Então, a chave principal da realização é uma coisa só, que eu vou dizer para vocês agora. Se tu não está conseguindo te realizar nas orações que tu faz, não está conseguindo ser atendido, é porque tu esqueceu dessa parte. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu faço isso aqui, e vou começar a orar, é agradecer. Eu posso estar no desespero ali de uma perda, seja lá do que for, mas eu tenho que agradecer aquele momento de contato com a minha essência. Porque quando eu agradeço, a interpretação energética é que eu já estou recebendo. E aí eu passo realmente a receber. Essa é a chave de tudo, gente. No momento que eu agradeço, o fluxo se forma e eu já passo a receber, mesmo antes de pedir. Tá? Isso, inclusive, está nas escrituras. Não precisa pedir, basta pensar que tu já tem realizado. Então, hoje eu vou parar por aqui para não me alongar muito no assunto, mas eu prometo para vocês que, se vocês quiserem, a gente se aprofunda mais nisso e eu vou dando outras dicas de uma oração bem feita e de realizações também, porque vocês vão conseguir realizar tudo aquilo que quiserem à medida que vocês entenderem que nós viemos para cá para tornar esse mundo melhor através do mundo que nós fazemos para nós. Entendam isso. Primeiro tu tem que aprender a tornar o teu mundo melhor. Administrar o teu mundo, o teu dia a dia, a tua família, as pessoas que estão no teu entorno. Com isso, tu vai tornar o mundo melhor, sim. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Okay, eu quero aproveitar então para mandar mais uma vez um super agradecimento, gratidão enorme para todo mundo que está acompanhando o nosso projeto, para que está
participando, as pessoas realmente participando bastante. Quero mandar um abraço para minha sobrinha, Isa, lá de Capivari, em São Paulo, que está sempre com a gente aqui, todas as nossas transmissões, ela está sempre aqui com a gente, já mandou mensagem que está adorando, e eu não tinha agradecido ela ainda online, então está aqui para minha sobrinha, né, também, e para todo mundo que está participando, e quero deixar esses canais abertos, tanto no nosso canal no YouTube, é só procurar lá no YouTube, Projeto Atitude. Daí quando você procurar e achar, já faz o seguinte, já se inscreve no canal e já também clica no sininho para você receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. No Facebook é a mesma coisa, procura lá Projeto Atitude, a nossa página, para quem veio pela minha página, pelo meu perfil pessoal ou pelo perfil pessoal do Ademir também, então pode procurar lá a página do Projeto Atitude também, se inscrever na página para receber as nossas notificações. A gente tem os canais, o www.projetoatitude.com.br, a gente tem o medicinadaalma.com.br e também a página da medicinadaalma.com.br, desculpe, a página no Facebook, facebook.com/a Medicina da Alma, também pode se inscrever. E assim, o www.medicinadaalma.com.br são todos os canais do nosso projeto e que vocês podem estar se inscrevendo e acompanhando e assim também participando ativamente do nosso projeto. Então, mais uma vez, muito obrigado pelas suas participações e espero vocês participando muito mais. É isso, Ademir. É isso aí, gente. Muito obrigado mesmo, né? Obrigado pela participação. Isso motiva muito mais, né? Nos dá gás, energia. Eu estava comentando com o Edson no início do nosso vídeo que eu não sei fazer outra coisa mais hoje. Eu passo o dia inteiro focado nesse trabalho que a gente está desenvolvendo em prol de que todos, na verdade, que todos os seres sejam felizes, que é o nosso projeto Atitude. Gente, muito obrigado. Uma boa noite e namastê.